Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2014 estudando nas lições da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima. Hoje estaremos estudando a lição de número 5 com o título Dons de Elocução. Dons de elocução nós podemos também chamar aí como os dons da fala, os dons de inspiração. Então são dons que nós recebemos a inspiração do Espírito Santo para podermos falar alguma coisa. Então aí nós vamos falar sobre dom de profecia, vamos falar sobre o dom de línguas e vamos falar sobre o dom de interpretação de línguas. Nosso texto áureo está em 1 de Pedro 4,11, que diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então Pedro falando aqui que se alguém falar aí pode significar tanto a profecia, quanto falar com dom de línguas, quanto interpretar as línguas. Tudo isso vem com uma inspiração do Espírito Santo, e aquele que recebe essa inspiração vai transmitir uma mensagem. O problema é esse uso. De Deus vem perfeito, as palavras vêm de Deus. O problema é o vaso usado, é um instrumento usado, porque o ser humano é imperfeito. Então, como esses três dons, a pessoa pode falar exatamente o que Deus mandou, mas é tudo numa interpretação. Então, o que acontece? Quando chega ao ser humano, o ser humano vai passar. Ele pode aumentar alguma coisa ou pode diminuir alguma coisa, porque tudo é dentro de uma interpretação. Tanto a profecia que a pessoa recebe para falar, ele pode transmitir, mas também pode mudar um pouco o sentido daquele que ele transmite. No dom de línguas, a pessoa vai falar em línguas, mas se ele mesmo puder interpretar, nesta interpretação ele pode errar, ele pode interpretar deixando de falar alguma coisa ou falando algo a mais. Então a mensagem não será da maneira que saiu de Deus, da maneira que foi recebida, ela poderá ser alterada. Por isso, esses dons, a Bíblia chama atenção para nós que o de profecia, por exemplo, que já é falado na língua da pessoa, então a Bíblia adverte que nós devemos julgar as profecias. E como o dom de línguas mais a interpretação também equivale à profecia, não é o mesmo que a profecia, mas equivale a uma profecia, porque é uma mensagem para edificar também, já que é feita aí uma interpretação para passar para a pessoa, então também deve ser julgado, porque pode conter aí erros, pode conter coisas a mais, a menos, então deve ser julgado. Então veja bem que esses três dons aqui que nós vamos estudar hoje exigem que aquela pessoa que está sendo usada seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que nós tenhamos confiança nela, saibamos da vida dessa pessoa. Porque se essa pessoa não for uma pessoa de confiança, então quando ela trouxer a mensagem, vai trazer sempre aquela dúvida no ouvinte. Por isso que esses dons, a gente sempre aconselha as pessoas a não irem atrás dessas pessoas que são usadas por esses dons.
esses dons devem ser exercidos na igreja de preferência. Por quê? Porque ali a própria igreja julgará se isso aí está acontecendo realmente dentro da vontade de Deus, se está concordando com a palavra de Deus, se essa pessoa que está falando é uma pessoa realmente digna de confiança. Então é preciso ter um cuidado especial com essas manifestações. Para a nossa verdade prática está aí os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então nós aprendemos aí com Paulo. Paulo fala claramente que o dom de profecia, ele é para aí edificar, exortar, consolar os crentes. Veja bem que não tem aí o elemento preditivo, não é falar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Quando se fala a respeito do futuro, aí é palavra de sabedoria, não é profecia. Como a palavra profecia, a gente liga essa palavra com profeta, a gente fala logo o profeta, então a gente pensa que é a mesma coisa, mas o profeta é um ministro. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, falando dos ministérios. Então o profeta é um ministério, profeta. E os dons que operam no profeta, geralmente são dons, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Fala a respeito do futuro, sabedoria, e dentro aí da onisciência de Deus, Deus sabe o futuro e revela uma pequena parte desse futuro. Por isso é palavra de sabedoria. E da palavra de conhecimento, alguma coisa conhecida e outra parte que não é conhecida aqui. Então, Deus revela aí dentro da sua onipresença. Deus está presente em toda parte. Então, dentro da palavra de sabedoria, nós falamos aí sobre o profeta Ágabo, que tirou o cinto de Paulo e disse: isso vai acontecer com o dono desse cinto. Está falando a respeito do futuro que ia acontecer com Paulo. Já dentro da palavra de conhecimento, nós citamos aí o exemplo muito interessante do Eliseu, que revelava ao rei de Israel tudo que acontecia lá dentro do quarto do rei da Síria. Então, esses dons são muito interessantes e o profeta de Deus, geralmente, esses dois dons operam na vida dele. Por isso existe tanta confusão. As pessoas não compreendem que profecia, aí já é o quê? Um dom do Espírito Santo para edificar, exortar e consolar. Agora, o ministério do profeta tem outros dons que operam no profeta, o quê? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Já, aí sim, revela futuro, revela coisas ocultas. Já a profecia não. A profecia é uma mensagem de Deus para edificar, exortar, consolar a pessoa. Aí o dom de línguas mais a interpretação também vai ter essa função da profecia. Também de exortar, edificar, consolar. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, 7, depois do versículo 10 ao versículo 12. Depois nós vamos ver aí o capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 32. Vamos ler então. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora 1 Coríntios 14, versículo 26 em diante. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas,
e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí, mais uma vez, uma parte da leitura que fizemos desde que começamos a falar sobre os dons. Veja bem que diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um e para o que for útil. Então veja bem, os dons são dados à pessoa. Então esse dom vai permanecer com essa pessoa, com esse crente, durante toda a sua vida. Não quer dizer que esse dom vai estar ativo toda a vida do crente. Por quê? Porque o que acontece muito é que a pessoa recebe o dom, ele coloca em prática isso, ele é usado por Deus, mas muitos não aceitam serem julgados devido a serem usados pelos dons. Muitos não têm a humildade de receber críticas quando é usado pelos dons. Então a pessoa não pode desfalecer, a pessoa não pode esmorecer, não pode se entristecer e trancar essa manifestação do Espírito Santo. Se a própria palavra de Deus diz que esses dons devem ser julgados, então aquele que é usado deve aprender a ser julgado. Então por isso muitas vezes nós encontramos pessoas que receberam os dons, foram usados em dons, mas não são usados mais. O dom está lá? Está lá. Se ele desejar novamente ser usado, acreditar novamente, ele vai ser usado. O dom está lá, residente. Deus não tomou o dom da pessoa. O problema é que a pessoa se tranca. A pessoa não está mais orando como orava, não está mais jejuando como jejuava, não está mais estudando a palavra como estudava, não está mais ativo fazendo a obra de Deus, não deseja mais ganhar almas, não ama as pessoas como amava antes. Então, os dons vão ficando ali acomodados, seguros, trancados, porque o instrumento não está mais funcionando como deveria funcionar, que é o ser humano. Então acontece muito isso. Então aqui diz sobre como o Espírito Santo usa. Então ele fala que a uns, então ele dá o dom aqui de profecia, outro dom de línguas e outro dom de interpretar as línguas. Então esses três dons que nós vamos estudar hoje são aqui os três últimos da lista que Paulo dá em 1 Coríntios 12. Às vezes há muita discussão sobre, mas só existem esses 9 dons? Então, na época que Paulo escreveu isso, existia o quê? Uma lista completa. Paulo deu uma lista completa. Ele fez um resumo aqui em 1 Coríntios 12, dizendo quais eram as manifestações que operavam naquela época. Então, esses 9 dons operavam naquela época, eram esses 9 dons. Tanto é que ele fala, vocês têm todos os dons. O Espírito Santo usa Paulo para falar à igreja de Corinto e diz, no meio dos coríntios operavam todos os dons. Se eram todos, eram só esses que operavam. Diz que, olha, o Espírito é um só. Não é como lá no mundo. As pessoas lá do mundo são governadas por vários espíritos, são demônios, e obrigam as pessoas a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Aqui não. Aqui é o Espírito Santo, é um Espírito só, é o Espírito Santo que opera todas essas coisas e dizendo para o que é útil. Não é para ninguém aparecer, não é para ninguém ficar rico, não é para ninguém ficar aí em destaque como se fosse melhor do que ninguém, nada disso. É para o que é útil, é para fazer a obra de Deus, para ter utilidade no corpo de Cristo, tudo dentro do senhorio de Cristo. Então, veja bem que aqui é um Espírito Santo operando em todos e à sua maneira e sempre para o que é útil.